Ora viva, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Podixalmos, não é? Hoje, neste 1º de fevereiro, estamos então aqui nos estúdios para abordarmos um tema muito que tem acontecido, na verdade, e invadido a nossa sociedade angolana. Portanto, já se encontram nos estúdios os meus convidados, a fim de abordarmos este tema que é a violência sexual, um tema que tem assolado a nossa sociedade. Portanto, quero aqui cumprimentar já, começando pela doutora Azul Fênix, ela que é psicóloga e psicoterapeuta. Boa tarde, doutora. Boa tarde, como está? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Saudações cordiais ao policiólogo e oficial da Polícia Nacional, o doutor Adilson Quirire. Boa tarde. Boa tarde, Fênix. Boa tarde, Adilson, como está? Estou bem, mais uma vez, né? Bom vê-lo. É um prazer sempre estar aqui e falar e informar para a sociedade. Certo. Bem, estamos numa luta constante sobre este tema que nós estamos aqui para abordar, que é a violência sexual. Por este mesmo motivo, temos os dois ilustres aqui, então, para conversarmos, não propriamente uma entrevista, mas para conversarmos sobre este caso, que é a violência sexual. E a pergunta que não se quer calar, já agora direciono ao oficial Adilson Quirire. Portanto, o que é a violência sexual? Bom, nós quando em termos mais assim, em conceito ou explicações mais miúdas, nós quando falamos da violência sexual é toda ação ilícita que venha a ferir, não é, o bem-estar de uma pessoa, onde esta mesma ação ela é dirigida contra a vontade da pessoa e contra a sexualidade da pessoa. Bem, foram então assim a primeira intervenção do oficial Adilson Quirire. Vou também passar novamente a pergunta, quiçá a doutora Azul tem uma outra abordagem concernente a esta pergunta. O que é a sexualidade, ou seja, o que é a violência sexual? Bom, o Adilson acabou de definir muito bem. Certo. Eu só acrescentaria no sentido de dizer que tudo que é violência é não autorizado, é esforçado, é submeter a pessoa a uma condição de desconforto e que o efeito desse desconforto causa traumas, principalmente. O tema é sobre a criança, principalmente para as crianças. Obviamente que esses traumas não tratados vai se arrastar até a vida adulta e terão consequências muito sérias, muito graves naquilo que é a constituição de uma família, a formação dessa família, no desempenho do trabalho, na convivência social. Muito bem. Doutora Azul, como psicóloga, o que é que leva os jovens a terem este tipo de comportamento? Uma pergunta bastante pertinente. O que é que leva os jovens, não só os jovens, os jovens, os adultos, certo. E a violação é um ato que de forma geral não sai de lugares distantes. São pessoas bastante próximas, de uma forma geral de análise, são pessoas bastante próximas, pessoas que passam confiança à vítima para poder praticar o ato. E uma das causas deste comportamento de alteração, podemos mencionar a prática ou o vício em pornografia. A pornografia está ligado diretamente na alteração do comportamento e pensamento do indivíduo. Não é a única a motivação. Existem outras motivações, como a reprodução comportamental e o vício na dopamina, que automaticamente ainda assim estaria ligado diretamente ao uso excessivo da pornografia. Ok, muito bem.
Então, vou-me dirigir agora ao oficial Adilson. Como é que a polícia tem estado a responsabilizar as pessoas que praticam este crime? Bem, talvez eu não podia, o meu amigo não podia dirigir-me logo em nome da polícia, porque certo, não venho certo. falar em nome da polícia, não é? Mas venho aqui como uma pessoa da sociedade falar sobre o tema. Mas, dada a experiência, posso sim dar um parecer. Bem, em primeiro lugar, temos que ter a ideia de que a problemática da violação sexual é uma problemática de saúde pública. E os mesmos problemas são a curto e a longo prazo. A sociedade convive com isso. E quem lidar com os problemas da sociedade são as autoridades de polícia. E a polícia por si só, a partir do princípio da própria legalidade, toda ação de polícia está legalizada, ou seja, está escrita e no primado da lei. Quando a polícia lidar com essa situação, em primeiro lugar é que ela pode ser intervencionada, a intervenção da polícia pode ser em flagrante delito, ou pós-flagrante delito, ou então através de uma participação aos órgãos de polícia. Os órgãos de polícia, na participação dirigida ao piquete de polícia, é disponibilizado um processo. Neste processo pode ser um processo com detido, quando a família que vem queixar-se já conhece o autor ou o infrator. Após a informação, a polícia vai fazendo um conjunto de diligências para então a detenção, porque estamos diante de um crime público, segundo o Código Penal. Estamos diante de um crime público onde a participação ou direito de queixa não é simplesmente da pessoa ou da família lesada. Estamos aqui a falar nos casos de abuso sexual a crianças, a menores. Aí não é só meramente responsabilidade do lesado ou da lesada, é responsabilidade do Estado. Logo, trata-se de um crime público, a polícia tem que fazer detenção contra o infrator. Tem os casos de que essa mesma detenção, após a detenção do indivíduo, a polícia faz o seu devido trabalho, que é a instrução de um processo, o processo ganha outros trâmites, que vai para a Procuradoria. A Procuradoria é o órgão que tem a competência de acusar a partir das bases e a instrução do próprio processo e assim sucessivamente responsabilização já junto dos tribunais. Agora, enquanto polícia, para além dos instrumentos legais, jurídicos que a própria polícia lidar com a situação da violência sexual, o abuso sexual, também tem aqui o cariz preventivo, onde a questão da violência sexual, a polícia lidar também no cariz preventivo com a questão pedagógica. Nós precisamos informar. A polícia informa também a sociedade quais as causas, onde é o palco do desenrolar desta ação e quando as pessoas lidam com essa ação, o que devem fazer. Então, esses e outros parâmetros e procedimentos que a polícia toma. Certo. Doutor Azul, não acha que a falta de a educação também faz parte, que faz com que as pessoas enverdam por este caminho? A educação. A educação, com certeza que faz, porque quando a base familiar é bem estruturada, e se toda a família decidisse de constituir a sua base de forma saudável, imagina, a minha família tem uma estrutura boa, saudável, a sua também tem, a do Adilson também tem, todo mundo aqui tem. Imagina, quantos somos? 9, quase 10 aqui nessa sala. Imagina que as nossas famílias têm uma educação sólida. E os nossos filhos frequentam uma escola onde vão levar a base da educação para lá e os professores dão essa continuidade. Muito provavelmente teremos uma amostra de elementos para a sociedade saudáveis. Quando isso não acontece,
obviamente que nós temos famílias completamente desestruturadas, famílias onde tem um pai e que é ausente, famílias que não têm pai, mãe que está presente, ausente ao mesmo tempo, que não se preocupa em passar a educação, o ensinamento e treinamento para os seus filhos. Então, nós temos aqui uma sociedade, de forma geral, completamente desestruturada. Eles saem de casa sem qualquer base segura, vão para a escola, que é uma representação social micro, não é? Vão para a escola, encontram os outros colegas que também tenham o mesmo déficit daquilo que é educação e informação. Portanto, a delinquência nas escolas. Então, o que é que nós vamos esperar para uma futura sociedade? Muitas lacunas. As famílias, atualmente, estão a perder o que é mais importante. Primeiro, eu tenho dito em várias entrevistas, quando os pais descobrirem que as responsabilidades que eles têm com os filhos têm um aspecto fundamental para a sociedade, ou seja, quando os pais descobrirem que os filhos que têm são a micro-sociedade que está aqui na mão deles, eles vão entender a importância de mudar a sociedade. Porque, de forma geral, nós, acho que, não sei se vocês estão no meu tempo, mas no meu tempo... No meu tempo, nós dizíamos assim que a sociedade não está boa, que o país não está bom, que as pessoas não são boas. Mas quem são essas pessoas da sociedade? Quem são essas pessoas que não estão boas? Somos nós. Somos nós. E se somos nós que não estamos bem, e nós temos a oportunidade, graças a Deus, de poder mudar o quadro, por que não fazer? Se nós temos essa oportunidade de poder criar uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais fiável, por que não fazer isso? Temos a oportunidade de ter filhos biológicos ou não, porque aqueles que não são biológicos podem ser os nossos sobrinhos, os nossos primos mais pequenos, os nossos vizinhos mais pequenos, porque no nosso tempo o pai do nosso vizinho é nosso pai. Nosso pai. Certo. Nesse vosso tempo eu não sei como é que é, mas Está difícil. muito difícil. Virou inimigo. Exatamente. E não pode dar nenhuma palmada. Certo. Então perceba que a nossa sociedade tem estado a correr um risco de ruptura muito sério, muito grande, e note que o número de violação tem estado a aumentar a cada hora que passa. Já não é a cada mês, nem a cada ano, nem a cada semana, a cada hora que passa. Não é bom para a nossa sociedade. Não é bom. Isso é péssimo, é uma calamidade. Quando nós estamos a ver aqui os tios, os primos mais velhos a violentarem irmãos. E outra coisa que eu quero trazer aqui para não podemos deixar de mencionar. É muito triste quando até os meninos, os rapazes, têm estado a sofrer deste mal atual. E sabe, e o Adilson pode falar aqui melhor do que eu, como homem, isso é ferir aquilo que é a masculinidade. Sim, a honra. Exatamente. Se para nós, meninas, mulheres, conseguimos, de certa forma, entre aspas, não é? Suportar um pouco mais esse segredo, essas feridas, mas que não é bom, porque logo à frente, quando crescemos mais um pouco, nós vamos ter dificuldade de relacionar-se. Traumas sérios. Agora imagina os rapazes, os meninos que têm estado a sofrer essa invasão físico-mental. Pior ainda. Tornam-se agressivos, tornam-se abusivos, não necessariamente violentos do aspecto sexual, mas poucos produtivos, tornam-se alcoólatras. O comportamento altera de uma forma brusca. Exatamente. Portanto, a importância da família é fundamental para a criação saudável de uma sociedade. E é nesses aspectos que nós precisamos ser mais vigilantes.
O que é que nós estamos a pôr? E depois temos essa questão de relacionamentos onde os parceiros têm estado a desfazer-se cada vez mais, as relações estão a se desfazer cada vez mais, e as mulheres ou os homens sentem a necessidade de ter novas relações, ou seja, se refazer de relações desfeitas, e têm este sentimento e comportamento do egocentrismo. O egocentrismo é querer saber de mim, da minha vontade, do meu desejo. Ninguém. E não querer saber de ninguém. Mas quem é esse ninguém que eu me refiro? É a produção que eu tive com a outra relação. Ou seja, os filhos não são prioridade. Os filhos deixaram de ser prioridades. Então, muitas vezes, são mulheres que preferem deixar os filhos que tiveram com outros parceiros na responsabilidade da mãe, se existir uma mãe ou de outra pessoa, ou literalmente abandonar essa criança e juntar-se a nova relação. Ou então, como eu só quero saber de mim, meter essa pessoa estranha na vida dos meus filhos e daí as práticas serem as surpresas que depois nós vamos ter. E o mais grave ainda é a mãe ser conivente com o crime do parceiro que está a cometer contra o próprio filho. Esta parte vou deixar para o Adilson. Bem, doutor Adilson, dá-me sequência. Bem, na verdade, a Fênix traz aqui um teatro que é real, ok? Eu falo nos termos de teatro para tentar minimizar aquilo que é o choque social. Olha, a Fênix, na sua abordagem, falou de uma questão da responsabilidade dos pais. E eu ainda acrescento uma coisa. Não se pode ter a ideia de que a responsabilidade dos pais é a transferência de dinheiro através do IBAN. A responsabilidade dos pais não se transfere. Não se transfere. Existe pai presente e pai presença. Pai presente e pai presença. Coisas completamente diferentes. E aqui posso aqui muito breve dar um esclarecimento. Nós podemos, o pai presença se faz desde a eternidade, onde até mesmo naquilo que é a concepção do filho no ventre de uma mãe, há uma conexão real entre o pai e o filho. Quando ele nascer, vai se efetivar a presença física do pai. E mesmo que um dia o pai venha a estar distante por situação de trabalho, alguma coisa, o filho está conectado presencialmente com uma força e presença de um pai que recebe, para além de afeto, educação. Agora, o pai presente é o pai único, é simplesmente o pai presente é o pai. O pai presente é o pai presente é o pai único, simplesmente de que vive no mesmo teto, no mesmo habitar com a mãe e os filhos, e que a única responsabilidade que ele tem são duas: gerou e custeou. Isso é muito forte, mas é o que as nossas famílias vivem. Gerou e custeou. Custeia as necessidades dos filhos, mas não tem tempo. Olha, Fênix, todos nós somos seres espirituais. Você sabia que quando a gente damos por conta, às vezes não teremos muita necessidade de irmos para a igreja? Porque todos os dias celebramos com as nossas famílias um culto, uma missa. Por exemplo, tu hoje em famílias bem ou mal sucedidas financeiramente, tu passas que na sala, na mesa de jantar, o pai pouco senta naquela cadeira. E é um momento que o pai vai poder sentar a mãe aqui à esquerda, porque é o sentido lógico, certo, material e espiritual, a mãe à esquerda, o filho mais velho à direita, e todo mundo ali, o pai, a cada garfada, mesmo que não seja ético, comer enquanto fala ou falar enquanto come, mas aqui abre-se uma sessão para dizer assim: olá João, como foi o teu dia? Está tudo bem?
O pai presença mesmo na ausência física. Ele, quando tiver a presença física, vai olhar, conhece o seu filho, vai dizer: não se passa, não está muito bem o meu filho. Porque vai dar confiabilidade ao filho de poder, quando vir ou a filha ser a violentada, vai deixar de se abrir com a mãe, para vir se abrir com o pai. Porque a presença é muito mais do que física. Vai dizer: papá, tenho algo a falar ao papá, mas vou falar ao papá depois do jantar. Isso é muito forte. Então, nós nos demos com isso e quase sempre. Vejamos, nós estamos num fenômeno muito sério e que somente a intervenção daquilo que é a lei, um conjunto de lei, vamos aqui salientar um pouco que Angola, no primado da lei, na luta contra a violência sexual, Angola está muito distante daquilo que é lei. Repito, lei, ok? Repito, lei. Está muito distante. A violência sexual está na lei contra a violência doméstica. Tem uma lei de base criada, para além do Código Penal, tem uma lei de base criada contra a violência doméstica e de apoio às mais vulneráveis. Quem são as mais vulneráveis? São as mulheres, crianças. Hoje já estamos... O inimigo desse fenômeno evoluiu. Já está contra os masculinos também, contra as crianças. Aí a penetração anal... estamos completamente doentes. Bom, mas é importante nós aqui clarear algo. O que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Tudo começa na família. Será que os pais estão a ter pouco tempo de conversa com os filhos? Bom, mesmo que tivessem muito tempo de conversa, saibam o que é conversar. O que vão conversar com os filhos. E em que moldes vão poder conversar com o filho. Com os filhos. Nós temos que preparar os nossos filhos. Olha, a sociedade é um campo. É um campo de batalha, onde você educa o teu filho em casa com um padrão e quando vai para a sociedade diante de outras pessoas, é uma outra pessoa, ou vai lutar contra a educação que recebe e o que encontra na própria sociedade. Então, o mais importante é a instrução. É onde nós falamos que a escola não educa, a escola instrui. Quem educa é a família. A família. Os pais, neste caso. Sim, quero dizer, entre a instrução e a educação, qual é o mais forte? Qual é o mais pertinente? A instrução é parte da educação. Certo. Logo, quero dizer que a maior responsabilidade é dos pais. Os pais. Quem é o primeiro professor? Os pais. Quem é o primeiro pastor? Os pais. Quem é o primeiro padre? Os pais. Quem é o primeiro polícia? Os pais. Deixa-me só... Tudo começa. Até a primeira psicóloga, o primeiro psicólogo são os pais. Eu vou ser, acredito que um pouco não, vou ser pesada no que vou dizer agora, porque é facto. Os pais querem se ver livres dos filhos, com urgência. Com urgência. Porque assim... o maior desafio dos pais é a criação. A maior dificuldade do primeiro choro e a presença da ausência da subsistência para o filho feito é quando você não sabe dar resposta à necessidade. Mas antes de mostrar o outro lado da importância da dificuldade, vou dramatizar um pouco mais. Ninguém quer criar. Criar é muito difícil. Criar é muito pesado. Criar dá trabalho. Então, eu falei há pouco tempo em uma entrevista, isso foi no Grandes Manhãs, e a Patrícia duvidou, porque eu fiz uma observação minha, uma estatística minha, que 90%, reduzi 10, mas pronto, 90% dos casais estão juntos
por causa de uma gravidez. E não por causa do propósito. Não é por causa do propósito. Eu disse não por causa de um propósito. Exatamente. Certo. Yeah. Que venham as vossas avaliações. Vamos todos sentar numa roda, vamos nos perguntar. Você fez pedido por quê? Você casou por quê? O que é que levou a família te chamar? Quando o motivo principal for exatamente uma gravidez, a ausência do interesse de conhecer mais a fundo o meu parceiro reduz automaticamente. Por quê? Porque aquilo que se chama namoro, que é o processo de conhecimento do parceiro, de hábitos e costumes, entrar na família do meu parceiro, entrar na família da minha parceira, a origem da família, esses hábitos e costumes que você tem que saber primeiro, porque existem sogras que dizem assim, você, naquele meu tempo, nesse tempo não sei, você para manter tem que matar uma galinha, tá vendo? Mata a galinha, amarra o pano, bate o funcho. Naquele momento mesmo que a família está ali à espera. Você já não tens isso. Por quê? Surge uma gravidez e automaticamente o rapaz que começa com o processo de namoro, que não está preparado para ser pai, automaticamente a mulher não está preparada para ser mãe. Então existe aqui um grande conflito, onde a cabeça dela se transforma automaticamente com as falhas, com as rupturas da educação e outras rupturas do tipo de amizade. Então, como é que veio até essa gravidez se você sabe que se não se prevenir vai engravidar? Porque provavelmente uma amiga disse, olha, esse partido é bom, então você é melhor engravidar para selar a relação. O rapaz não sabe dessa combina, até te ama, até se apaixona, mas não está apurado o sentimento para manter contigo, porque está no processo de te conhecer, mas veio uma gravidez, então ele é obrigado a manter essa relação, vão viver juntos e vão lidar com as dificuldades de conviver, eu com o teu barulho quando dormo porque estás a ressonar, eu que tenho dificuldade de arrumar porque até não gosto de arrumar, eu só sei sair e trabalhar, mas ainda me sinto moça, quero sair, quero dançar. E onde fica a criança? A criança fica como tipificado em arma branca, porque a relação não vai dar certo, porque já não estão a falar a mesma linguagem, porque aquele amor que era no princípio antes da gravidez já desapareceu. Então, atenção que ainda está um foco principal. Aquilo que tinha no meu tempo, que as mães decidiram se abdicar de certas vontades em nome de manter os pais no lar por causa dos filhos, porque a figura paterna é de extrema importância e necessidade para a estruturação psicológica do próprio indivíduo, ou seja, da criança. O pai é uma figura da autoridade que passa segurança, que passa firmeza, que passa equilíbrio, não só para o filho homem, mas principalmente para a filha mulher, que quando ela tiver que ter um marido, vai se espelhar ao pai. As nossas mães se abdicaram. É certo, é errado, elas sofreram os seus traumas de relacionamento, mas conseguiram lidar bem ou mal, mas hoje não temos isso, mano. Hoje engravidou, o moço não quer, o moço não sente nenhuma ligação emocional com a criança. Empurra. É só... Porque sabe mesmo que o ventre e o leite e a Xuxa é da mãe. Certo. E você que vai ter que ficar responsável por isso. Vai embora, se resume às questões financeiras, aquele que tem. Aquele que não tem se resume em arranjar novas relações e fazer outros filhos e bazar. Sempre, o mano só está a ir. Está a fazer o filho, o mano só está a ir. Então, que tipo de educação essas crianças que sofrem vão receber? Nenhuma. Vão presenciar a mãe a beber, a fumar, a ter conversas inapropriadas à frente da criança. Atenção que a criança, ela é que nem... o cérebro dela é como uma esponja. Ela absorve tudo. E ela é veloz, a criança é veloz ao ouvir e a repetir, a ouvir e a imitar. Principalmente no processo de repetição das ações. Exatamente. E das falas. Você falou
E às vezes é baixinho, mas ele tá vendo aquela viu? velocidade do bebê quando agarra o arroz, aquele meme, é exatamente como o cérebro da criança. Então, esta criança que ouviu a mãe a disparatar, ouviu a mãe a falar de sexo com a amiga, que presenciou. Então, que tipo de rapaz esse menino será? Que tipo de menina esta menina será? Só para não ir tão distante. Houve um caso em um colégio, que eu não vem agora o nome do colégio, onde a menina de 15 anos começou a namorar com um rapaz de 15 ou 14 anos. Meses depois, o menino começou a ficar muito doentinho. Muito doente, muitos exames, consultas, e o menino não melhorava. Fizeram todos os tipos de exames, mas estava a dar negativo. Então, os doutores reuniram com os pais e decidiram: olha, vamos ter que fazer um exame que falta, da HIV. Os pais ficaram assustados, mas por quê? Estamos a fazer aqui vários exames, mas está com os sinais, vamos só dar negativo. descartar. Os pais aceitaram, fizeram um teste da HIV, o menino de 14 anos ou 15 anos, e deu positivo. Meteram sentado o menino, perguntaram com quem ele namora, e na altura ele era virgem, deixou de ser virgem quando se envolveu com a menina. Castro, né? Castro, não é? Deixou de ser Castro. Cascaram. Cascaram. E esta menina já levava uma vida sexualmente ativa, porque o namorado desta menina era um militar. Meu Deus. Que infectou a menina, e a Certo. menina já tinha tido, para além daquele menino, já tinha tido outras relações. Ok. Então, quando se olha para esse quadro, o que é que nós entendemos? A responsabilidade de quem é? Uma das coisas que eu acho muito a pena é a falta de vergonha na cara de nós mais velhos. Olhamos para uma menina de saia curta que vai dançar, é adolescente, e está ali a dançar e está-se a exibir, e nós dissemos assim: é assanhada, essa menina não tem. Pois, nós olhamos e criticamos o adolescente, mas na verdade o adolescente é a representação daquilo que lhe faltou. A culpa não é do adolescente, é da base que não lhe foi dada. Bem aí que eu quis chegar. Será que as redes sociais, as músicas, as danças, de certa forma, fazem com que os jovens, nesse caso, entrem para este mundo de agressão sexual? Bom, nós quando fazes menção das TICs ou das redes sociais, nós aqui trazemos ela como uma das causas. Vejamos, aqui a Fênix vai poder explicar muito bem isso. O contacto visual com a tela e o que você encontra e absorve nela cria construção de comportamentos. E é através das redes sociais onde nós temos a pornografia, é através das redes sociais onde nós temos desvios comportamentais, é através das redes sociais onde nós temos as instigações para promovermos ou proliferar a violência sexual. É nas redes sociais, não é através, não. É nas redes sociais, ok? Eu faço aqui a correção. É nas redes sociais onde a gente encontra isso. Mas é importante nós termos algo que é patente. As redes sociais por si só, ela não é um perigo, ok? É como se fosse uma arma de fogo diante de ti e perante a ti. Se você não saber usar, em vez de você autodefender-se, servirá para você. Então, tudo vai partir no processo. Nós usamos as redes sociais. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, até mesmo alguns adultos, usam as redes sociais sem ter um mínimo de responsabilidade e instrução de como usar. Então, uma das formas de proliferação da própria violência sexual, e também é nas redes sociais onde é o palco principado para a realização material da ação executória da própria violência sexual. Por exemplo, o que é muito comum. Tenho recebido muitos casos, porque também sou orientador social. Há muitos adolescentes e jovens em meu gabinete que os pais trazem alguns assuntos ligados. Eu aqui vou dar um exemplo. Aconteceu num bairro, que aqui
é melhor dizer anônimo, né? Aconteceu num bairro onde um senhor chegou de abusar sexualmente uma criança, uma menor de 14 anos. E o senhor abriu uma conta falsa, meteu a foto de um rapaz, passo o termo aqui que os meninos usam, mundinho, e a menina de 14 anos ia ali também, aceitou, e lá. Então a menina ficou toda segura que os nudes pode mandar. Lá ia mandando, mas o senhor nunca mandou dela. E um dia marcam lá um encontro, que tal, bem arquitetado, dolosamente. E a menina de repente, não, pode subir, o carro do meu pai pode subir aqui. Subiu o carro, quando entrou, és bem mais velho assim, não queria te dizer a verdade, porque talvez você... É que durante o tempo já conseguiu fazer uma lavagem cerebral através das redes. A miúda sentiu-se tão à vontade e no depoimento a miúda disse, não, senhor comandante, eu por acaso vi que aquilo era indiferente, até o ponto de eu subir e olhar para ele, que na verdade é um adulto, era indiferente, porque eu já gostava dele, eu só lhe vi depois de 3 meses. Poxa, o mais velho arquitetou 3 meses um plano para executar. Lá então, vamos comer alguma coisa. Em vez de ir comer num lugar, ele desceu, foi comprar alguma coisa, os mimos, o chocolate, um hambúrguer, meteu aí a menina toda atrapalhada. Tirou-lhe da onde? Da escola. Ela teve que matar a aula. Tirou-lhe da escola, matou a aula e entrou no carro. Foram a um lugar e o mesmo executou o que ele planificou. E foi repetidas vezes naquele local onde a menina já não ia sob o seu transporte, ia sob uma ligação. O telefone quem deu é o pai. Mas depois a menina troca de telefone e dispensa o telefone do pai. E o pai achou que é normal, porque o pai não tem tempo de estar com a filha e saber o que é que a filha quer e o que está a usar. Quando um tio mais esclarecido apercebeu-se da situação, chamou-me e disse, comandante Adilson, eu tenho que falar contigo. Pois embora que a minha irmã acha isso normal, para mim não é normal. A minha sobrinha diz que tem 16 anos, mas ela tem 15. Fez 15 anos, só o mês passado. Está-se a passar assim. Disse, não. Primeiro quero ter um contato com a menina. Entrei em meu gabinete, conversamos. O corpo de criança, uma voz assim... Madura. Não madura, uma voz ainda muito... Muito infantil aí. É assim, mas a propriedade das palavras que ela dirigia para mim é muito grave. Eu lhe disse, olha, estás numa situação muito grave, porque tudo te é dado, mas nem tudo te é permitido. Mas como assim? Fui falando com ela dia após dia. Eu só queria uma coisa, eu sou um pouco muito assim, eu só queria aprender. Os pais bateram-lhe, a menina não falou. O tio conversou, a menina não falou, mas quando se abriu comigo, eu arquitetei tudo. E fizemos uns camarins e consegui deter o indivíduo. Encontra-se, foi responsabilizado criminalmente. Aquilo estamos diante de um quê? De um abuso sexual. Não, a menina concedeu. Não existe, é menor, a lei é bem clara, é menor. Então, o palco dessas ações da violência sexual é isso. Agora, nós também temos que muitas das vezes saber das consequências para meter de quem nos está a ouvir, para meter consciente de quem nos está a ouvir e dar medo mesmo, é importante. É que as consequências elas podem ser divididas em físicas e mentais, psicológicas. E a questão da consequência psicológica é a mais gravíssima. A pessoa vai pensando que o agressor sexual ou violador, bem como a pessoa, a vítima. No violador, ele se sente
o expert, que tudo pode, intocável. Vai fazendo montões de vítimas, porque o craquejo, o hábito de prática recorrente, lhe dá o craquejo de poder se estabelecer no terreno e que tudo está seguro. E nem a lei, nem os pais, nem ninguém, porque ele tem modus operandi, tem troca de favores e por aí fora. Hein? Ele vai sentir-se assim um conforto. Ele está psicologicamente, ele não vai sentir prazer de pessoas adultas, vai sentir prazer de criança, vai sentir prazer de forçada nas pessoas adultas, vai violentar. Mas já na pessoa, na vítima, há uma questão, os traumas. A questão dos traumas é uma questão muito grave, que mulheres hoje se casaram, que no passado foram violentadas, não têm uma boa vida sexual com os seus parceiros depois do casamento. Por causa de quê? Dos traumas. Yeah. A outra questão é a questão do aquilo que é a própria sociedade em si. O indivíduo deixa de ser um indivíduo que tem para contribuir à própria sociedade, para ser um indivíduo que tem para destruir a própria sociedade. Logo, fica humilhante, que fica com medo das autoridades. Onde quer que passa, ele fica desconfiado de tudo e todos, porque ele tem noção do que faz. Então, não se pode minimizar essa situação e não se pode também deixar de se falar locais onde agregam pessoas. Por exemplo, já chegou mais que o momento de que as escolas têm que quebrar os tabus, têm que falar do cerne da questão. É uma perda muito grande. Ainda as escolas que são muito fechadas, não são assim tão abertos? Bom, eu acredito que sim. E se assim o fazem, eles fazem com algumas limitações. Por quê? Porque o violador é o professor. O agressor sexual é o professor. E o professor, ao falar isso, vai minimizar. Porque no seio deles, da própria escola, onde vai se buscar a instrução de educação, tem um violador. Nas igrejas. É importante que nós usamos a palavra de Deus para instruir as pessoas também. E não se pode falar sempre da prosperidade. O homem nunca terá prosperidade se não tiver segurança. E a segurança que vem de Deus é a melhor, tudo bem. E a dos homens. Então, no seio familiar, não é possível. O pai, a criança chegou até os 16 anos ou 15 anos, o pai nunca falou. Olha, parece que foi coincidência, eu recebi o convite há 2 dias, mas há 3 dias atrás, eu na mesa, de repente olhei para a minha sobrinha, já tem 15 anos, disse, olha, Helena, tudo bem, tudo. Nós na mesa, eu disse, sabes o que é violência sexual? Não, mesmo a falar disso. Eu disse, sim, fala para nós o que é violência sexual. Como você tem de lidar com a violência sexual? Quais são as causas e consequências? Ela ficou assim, mas também lá na escola não falam assim muito, porque é uma escola religiosa, não falam assim muito detalhadamente. E eu, aliás, junto da esposa, tive que falar de miúdos e em termos mais, porque eu convivo com isso todos os dias. O outro problema que a sociedade está a viver, isso é questão mesmo de polícia, de lei. Quando as autoridades de polícia minimizam a situação, passando a responsabilidade da solução do problema à família. As famílias não querem discutir para toda a vida. Quem sentiu é a nossa filha, ela não queria nos ouvir, agora lhe merece. E então ela vai aguentar com as consequências. Não vamos fazer mal, deixar na cadeia o filho, o pai alheio ou o marido alheio. Isso vamos resolver entre nós, família. Mas antes foi na polícia. E se não encontrar uma autoridade de polícia que vive e aplica o primado da legalidade, abre rotura para que deixa só andar a família, quem sabe. Quando a lei diz que estamos diante de um crime público, a responsabilidade de lidar com a situação judicial é do Estado através da Polícia Nacional. Certo. Doutor Adilson, nós vamos pôr um ponto e vírgula na nossa conversa que está
super pertinente, não é? Estamos aqui a falar sobre a violência sexual, não é? Esse tema que é muito abrangente. Então queremos que tu continues aí do outro lado, porque vamos voltar dentro de alguns minutos. Seu Pod Salmos, então fica aí do outro lado e voltamos já já. Ora viva, cá estamos nós de regresso nesta segunda parte para darmos então continuidade daquilo que é o tema que estamos aqui a abordar, não é? Que é a violência sexual, este caso pertinente, e temos aqui os meus convidados que estão até neste preciso momento em boas condições para então dar aqueles detalhes esquisitos e para também dar algum parecer daquilo que é esta temática, não é? Já sabes que o teu podcast Pod Salmos está aqui para fazer das tuas e das melhores, não é? Temas pertinentes serão debatidos aqui da melhor forma. Bem, nós paramos na questão família. Estamos aqui a falar dos pais, neste caso, que muitos deles não dão a devida atenção nos filhos, motivo pelo qual os filhos têm estado assim fora das regras, não é? A pergunta que não quer se calar, e esta aqui vai diretamente para a nossa psicóloga Zul Félix. A violência não só acontece no seio familiar, mas também, ou seja, não só acontece nas pessoas de fora, mas também no seio familiar tem acontecido. De facto, a violência muitas vezes parte dentro de casa. Violência física, violência verbal, que afeta o psicológico. Devo dizer que eu sou mentora de um projeto que existe há 8 anos. É um projeto que está dividido em 3 partes, denominado Conversa Aberta. Conversa aberta com homens, conversa aberta com mulheres e conversa aberta com adolescentes. E uma das áreas que nós nos dedicamos muito, não que as outras não sejam importantes, mas a adolescência é uma área que nós trabalhamos imenso. E esse projeto é pautado por um chamariz, um tema onde os adolescentes se identificam. Muitas vezes são eles que escolhem o tema. E um dos temas pertinentes foi: por que os meus pais não me ouvem? Isso aconteceu no Palácio de Ferro, passa a publicidade, e tivemos presentes, tivemos 73 adolescentes para falar sobre esse tema. A terapia de grupo é exatamente para ajudar o adolescente a perceber que ele não é o único que tem questões com os pais, ou não é o único que tem questões com um tema que foi levantado. E quando o consultório nós que ouvimos recebe um número grande de adolescentes, isso reflete alguma coisa. Os pais têm a dificuldade de muitas vezes lidar com o próprio adolescente, porque a adolescência é uma transição da pré-adolescência e eles estão na transição de se tornarem adultos, mas esse é um processo bastante complexo, porque eles têm acesso a muitas informações e têm a dificuldade de passar essas informações. Geralmente eles querem impor o que eles querem. E os pais têm a dificuldade de manter a ordem. Muitas vezes os pais pensam que manter a ordem é gritar. Não é, chefe? É gritar, é exigir, é obrigar. Quando muitas vezes passa por persuadir. Bom, eu sou daquele tempo que apanhávamos surra e eu sou muito pela porrada ainda. Mas é assim, é bíblico. O pai que não passa a vara sobre seu filho não ama. Isso é bíblico. Repita, porque não tem que ouvir. É bíblico. Posso não estar muito certo conforme a letra da Bíblia. A Bíblia diz que o pai que não passa a vara sobre o seu filho não ama. Mas temos outras questões que levam à violência física ou verbal. É a frustração da própria mãe ou pai
eles têm questões que não conseguem lidar e acabam por descontar em cima dos adolescentes, passando por palavras obscenas e a diminuição daquilo que é o adolescente e a tirar na cara as próprias fraquezas deles para os adolescentes. Isso carrega, obviamente, uma trauma enormes, mas os pais nunca pensam que isso vai ser um trauma. Ou seja, a reprodução comportamental passa a ser uma cartilha. Não, eu também já passei por isso, não morri, estou aqui. Mas você não precisa repetir o mesmo erro só porque você passou por isso. E as crianças ou adolescentes que crescem nesse ambiente não serão futuros jovens saudáveis. Vão reproduzir comportamentos. E nisso, ele sente-se no direito de violentar o amigo ou amiga porque ele tem sido violentado. Se os pais não conseguem orientar os filhos e dar significado às coisas, o que é dar significado às coisas? É ter tempo de sentar e conversar com o filho. Eu tenho dito, o pai não precisa ficar 30 horas com o filho, ou o pai ou a mãe, não precisa. A partir do momento que você tem filho, você tem responsabilidade social. É da tua responsabilidade a futura sociedade. Então, sim, também é da responsabilidade mentorar o primeiro filho, se tiverem mais de um, mentorar o primeiro filho para ser o suporte do que vem a seguir. Por quê? Porque não vai parar só ali, porque este mentorado será um indivíduo da sociedade. Então, sim, eu vou ficar com ele 5 minutos, 10 minutos, mas o ficar com ele nesses minutos tem que se comprometer em colocar o telefone de lado, em desligar a televisão ou partilhar um filme com o filho. Parece coisa de novela, não é coisa de novela, é mesmo real. Porque neste momento de partilha de comunicação, neste momento de partilha de visão, você consegue ouvir o que o teu filho pensa sobre esta questão. Eu, em particular, decidi transformar os domingos no almoço. Obrigatoriamente sentamos todos na mesa, na presença do pai ou não, mas vamos sentar. E eu levanto um tema e fico a observar os argumentos do meu filho, os argumentos da minha filha. Isso me traz de como ele realmente se posiciona ou o que ele vai ser. Pronto, eles têm a felicidade ou a infelicidade de ter uma mãe psicóloga. Eles estão sempre passados, porque eu procuro estar sempre um passo à frente. E os argumentos do meu filho, eu tenho sempre que chamar a atenção, porque primeiro, é rapaz, ele está a lutar para encontrar o lugar dele. Tanto em casa como na escola. Então, há vezes que ele vai apresentar um posicionamento um pouco musculado e um pouco frio. Isso para mim é chamada de atenção. Então eu vou aprofundar um bocadinho mais sobre os argumentos e colocando uma comparação, obrigando ele a pensar. Por quê? Afinal, obriga o seu filho a pensar. Comparando com situações, coloca ele como centro da situação. Você está a treinar o indivíduo para servir a sociedade. O filho não é nosso. É para a sociedade. O filho é para a sociedade. Bem, estávamos aqui a ouvir a doutora Azul. Bem, vou aqui dar mais uma pergunta que tem a ver com... O que é que acontece, doutor? O que é que acontece... como fica a mente da criança ou adolescente após ser violentada sexualmente? Bom, existem vários sinais de uma criança que pode apresentar após ser violentado. Primeiro, alguns sinais: isolamento, falta de apetite, pode começar a fazer muito xixi na cama, de repente. Quando ele já não fazia, de repente já está a fazer muito xixi. Baixa a nota, a produtividade na escola, baixa imenso. Pode apresentar um comportamento de agressividade ou um silêncio completo. Ele não está a falar, perder mesmo a fala, perder. Isso chama-se autodefesa antecipada. Pode ser. Isso chama-se bloqueios. Bloqueios, sim.
Mas também pode ser aquele que pode falar muito quando não falava nada. Pode ser aquele que pode perder a fome, mas pode começar a comer imenso. Então, os sinais do comportamento, isso é só para pais que conhecem os seus filhos. Aí está a importância de conhecer os seus filhos. Como é que ele veste, como é que ele gosta de vestir, quando está com os amigos. De vez em quando, deixar os amigos dos filhos entrarem para a sua própria casa é importante, porque você tem a oportunidade de ouvir conversas, de ver como é que aquele amigo fala, como é que ele se comporta, porque até mesmo dentro da própria casa, o próprio filho pode se submeter aos amigos. Isso é um sinal para saber o que é que se passa, porque você está dentro da tua casa, era suposto você mandar. E quando isso acontece, é quebra da responsabilidade paternal. Exatamente. Estes sinais são alguns que o adolescente pode apresentar, e mais, reparar que o violador geralmente não é o que está distante, ou é dentro de casa, ou é muito próximo de casa. Como ele se comporta diante de algumas pessoas é um sinal. Quando o tio chama, ela diz não, mas era um tio que ela ia para o colo do tio, brincava com o tio, e de repente ela diz não. Retira-se, resguarda-se. E não quer falar, Sim. E não quer ficar mais tempo com o tio. Mas era normal isto é um sinal de alerta. Por isso é que os pais devem conhecer afincadamente os seus filhos. A crise de choro é uma manifestação não só de dor, mas como de pânico também. E é importante você perceber que choro é esse? Por que é que está assim? Se tiver dificuldade, vai a um especialista, ao psicólogo, que vai lhe ajudar a dar o suporte para saber o que é que realmente se passa. Mas permita-me. Claro. Ninguém, acrescendo, ninguém mais ou menos tem o poder de orientar, quando na verdade também precisa ser orientado. E parece uma diminuição aos pais. Os pais não podem sentir-se diminuídos quando não conseguem lidar com essa situação. Quando acham que não, somente uma psicóloga pode ajudar o meu filho. Não podem sentir-se diminuídos. Muito pelo contrário. Existem pais, deles, não é? existem pais que também precisam ser orientados. Precisam ser orientados para orientar os seus filhos. Porque ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe. É mais ou menos essa a ideia. Aprende-se a ser. Nós aprendemos a ser. Até filhos têm que aprender a ser filhos. Então, é normal, porque isso, o que deve ser normal, ninguém normaliza. Certo. É normal que você tenha dificuldades em alguma questão e procurar a ajuda certa. Certo. Ninguém tem que se sentir mal por isso. E o psicólogo não é para malucos. O psiquiatra é para questões psicológicas. Sim. Uma outra questão. Só para esclarecer, porque a sociedade não sabe a importância que o psicólogo tem na sociedade. A sociedade acha que o psicólogo é para malucos. Não é. São outros assuntos. Quando acontece tal coisa, onde e como deve ser denunciadas essas práticas? Bom, se for menor, a pessoa violentada, se for uma menor, em primeiro lugar deve contactar aos pais. E voltamos sempre, nós vamos insistir sempre no processo da educação, controle e fiscalização dos pais. Porque se o pai perder esse direito, essa guarda, o filho automaticamente ou irá diretamente para uma esquadra de polícia ou vai partilhar com alguém mais próximo. E quando partilha com alguém mais próximo de si, esse alguém pode vir ser um familiar, um tio que não reside com a criança, ou então um amigo ou uma pessoa de fora de casa. Primeiro. Segundo, nós temos que ver a situação, porque se a mesma violação concorreu ou na violação houve consequências que atentam ao bem-estar da criança, à saúde da criança, em primeiro lugar é a questão de transferir a uma unidade sanitária. Nós já tivemos muito caso que, por exemplo,
a mãe só deu conta que a filha passou por isso porque a filha estava há 4 dias sem dormir. E a Fênix falou da questão do sinal, um dos sinais, a perca do sono, choro, a criança está a chorar. Olha que nós, infelizmente, algumas vezes começamos a entender que quando isso acontece no seio da nossa família, chamamos aí forças ocultas. Não, é uma questão de orientação. Então, se vemos que há danos visíveis na criança, nós, enquanto a polícia, enquanto autoridade para a aplicação da lei, naquele momento, como atuante, vai formular um processo de crime, sim senhora. A posterior, vai transferir a criança a uma unidade sanitária, onde vai encontrar um médico, não é? Como é que se diz? Um ginecologista. Especialista. O ginecologista, também para poder entrar em ação, vai ter que ter ao lado um psicólogo. Vai ter ao lado um psicólogo. Enquanto a polícia faz o seu trabalho, já recebeu o processo, agora vai em sequência investigativa para o esclarecimento do crime, que é a detenção do indivíduo. Para ouvir, ele tem o direito do contraditório também, porque nós temos que ouvir como, aonde, quantas vezes fez, aliciou, esforçou. Esses todos os parâmetros deverão ser citados no processo para melhor entendimento e sequência do processo. Ok, voltando no caso da polícia, no teu ponto de vista, a polícia tem feito um trabalho árduo para diminuir ou mesmo estancar de uma vez por todas estas práticas? Bom, vamos aqui já deixar bem claro. Eu agora tenho que olhar mesmo para as câmeras. Bom, é importante nós percebermos o seguinte: a polícia tem atuação limitada. Primeiro, por escrito no primado da lei, é repressão através de instrumentos legais, que é detenção de investigação, detenção, transferir ao procurador, que é a procuradoria, que tem o direito de acusar junto do tribunal, e vai dar a liberdade, também vai transferir ao tribunal e o tribunal vai dar a sentença. Mas há um outro sinal, a medida, o cariz preventivo. Num cariz preventivo, para além, mais do que detenção, também há a questão do passa-palavra. Hoje, a Polícia Nacional de Angola é uma polícia que optou o modelo de policiamento de proximidade, onde todos os dias, a cada bairro dessa Luanda, as unidades de polícia estão obrigadas a passar porta em porta em diferentes bairros para saber como é que estão aqui a situação, o que é que tem acontecido, aonde, por quem são os tais, e informando e sensibilizando para a prática de denúncia. A polícia tem feito mais do que a lei, ou seja, mais do que a lei prevê. E uma das questões que também a polícia tem feito é a questão da sensibilização da prática de denúncia. Não é possível um cidadão não saber que o SOS Criança existe. SOS Criança existe. Não saber o que é 111. Não saber o que é 113. Hoje a Polícia Nacional, só para a prática de denúncia, já tem o Centro Integrado de Segurança Pública. Por exemplo, um caso num dos bairros daqui de Luanda, um cidadão encontra uma menina estipulada assim na via pública. E ligaram no 111. E o 111, o processo de comunicação é sede nacional, a comando provincial, a esquadra local que está a passar a ocorrência. E quando a polícia vai no local, deu conta que não. Ela já está na via pública com sinais bem visíveis que foi violentada brutalmente. Então comunica-se de volta ao 111, não é, para vir a ambulância do INEMA. E o INEMA, quando vem com todos os especialistas. Primeiro é levar ela para o hospital. Então,
tem feito sim o seu devido trabalho. Bem aqui acrescentando através do próprio policiamento de proximidade, um conjunto de programas de palestras nas comunidades, nas igrejas, nas escolas, principalmente as escolas e as igrejas. Porque depois das suas casas passam mais tempo as pessoas na escola e na igreja, os nossos mais pequenos. Então, isso tem sido um conjunto de atividades que a própria polícia vem realizando através do policiamento de proximidade, onde dá a possibilidade do cidadão estar mais próximo da polícia. E acrescentando ainda, hoje o processo de denúncia já é um processo muito direto. A polícia em cada localidade dessa Luanda, através do próprio policiamento de proximidade, a cada cidadão tem o direito de ter o número de telefone pessoal do comandante local. Ou seja, um cidadão, um vizinho para a denúncia deste crime, como é um crime público, pode ligar diretamente. Falo com o senhor comandante. Já tem acontecido? Já tem os números? Temos. Um cidadão normal. Já tem o número do comandante de cada esquadra? Olha, irmão, isto é uma orientação de lei. Você é um servidor público. Certo. Tens o direito de fornecer o teu número ao cidadão. Eu sou alvo disso. O meu número é público. A cada morador da circunscrição que eu controlo tem de ter o meu número. Eu posso até ainda dar um teste. Há casas que você entra, por trás da porta tem lá uma cartilha assim, com os números da esquadra, e o primeiro número é do comandante. Isso de modo a que, para tornar fácil e rápida a intervenção da polícia. Eu que sou gestor da força. Alô, bom dia, boa noite. Não interessa a hora. Está-se a passar assim. Onde é que é? No local X. Mantenha calma e o telefone bem perto de si. Ligo via rádio e direciono a polícia para aí. Fruto do policiamento de proximidade. Doutora, quanto à questão psicológica, que leitura fazes aos jovens, adolescentes, no geral? Bom, eu acho que ainda existe um trabalho muito árduo a ser feito em função da dinâmica da globalização, não é? A globalização e a aquisição de certos artigos de forma incorreta e o uso dos mesmos artigos, a cedência de usos de telefones sem idades para tal, porque até o uso do telefone os pais têm que policiar. Não passa só por ler as mensagens, mas sim quais as horas que eles devem estar com o telefone. Quais são essas horas? A que horas é que devem deixar o telefone e deixar no quarto dos pais. É um conselho que dou porque os novos jovens estão a dormir pouco e o sono é extremamente importante. E o prazer das coisas novas tem estado a ocupar aquilo que é o espaço do aprendizado na escola, de leituras nos livros. Acho que uma boa parte dos pais têm Netflix em casa, onde os filmes têm estado a proliferar informações que os nossos filhos não têm maturidade de desfazer aqueles códigos que às vezes são tão explícitos, onde as escolhas de pessoas dentro daquilo que são as informações dos filmes que têm, fazem com que os nossos adolescentes se inclinem para essas escolhas também. Novamente digo, eu tenho falado muito com os meus adolescentes, eu digo, olha, adolescente não namora, adolescente não deve namorar, porque o adolescente não tem maturidade suficiente para responder emocionalmente sobre o despertar do corpo. E quando o adolescente desperta muito cedo o corpo, ele vira as atenções para a prática da dopamina, que é o prazer. E esses sinais estão no comportamento. O filho era obediente, deixa de ser. O filho era cumpridor, deixa de ser. O filho era bom ouvinte, deixa de ser e começa a responder mais, ouve pouco, fica agressivo. Então, é importante que
os pais tomem nota de que eles são os primeiros responsáveis pelo fracasso da sociedade. E quando os pais, eu sempre vou insistir em dizer que essa frase, acho que onde passar essa entrevista, que fica patente. A partir de hoje, o vosso programa vai eternizar essa frase. Repito, a responsabilidade dos pais não se transfere como se fosse um dinheiro através do IBAN. Não se transfere. Isso fica patente. Quando isso acontece, é um colapso. Nós vamos nos culpar. E tem uma coisa muito importante, é que certos filhos, você olhar para ele pelo comportamento, não poderás entender sem antes olhar pelo comportamento dos pais. Certo? Os filhos são espelhos dos pais. É a reprodução comportamental. É a reprodução comportamental. Porque o primeiro exemplo que tem, é dos pais. Eles não vão tirar de outro sítio. Se o pai chega à tarde e bebe e fuma à frente do pai, ele vai normalizar isso. Então é aquilo. Então meu pai faz isso com a minha mãe, é isso que eu vou fazer. É normal. E vai dizer assim na mulher dele: meu pai também fazia isso. Essa é a frase. O que está a matar a sociedade é o espírito da normalização. O que está a matar a sociedade é o espírito da normalização. Quando o pai acha que em meio a uma festa familiar, a filha vem, entrega a garrafa de cerveja ao pai e outra com ela a consumir. Mas precisa. Bem, agora, o que é que os familiares ou a família deve fazer para terminar com esta situação? Não é uma questão de família só. Bom, se nós voltarmos... Começando pela família. Sim, mas começando pela família. Se a gente voltar, vamos ver que o palco da violência é família. E o palco também da solução da violência sexual é na família. O palco da violência é nas escolas, também o palco da solução da violência sexual é na escola. Se o palco da violência sexual é na igreja, o palco da solução também tem de ser na igreja. Se é nos hospitais acontece também isso. Parece incrível, mas acontece nos hospitais. Parece que não, mas acontece. Aí onde entram a Fênix e os seus colegas, não é? Então quero dizer que um todo de situações onde acontece nossos problemas, nossas próprias soluções. Tem de ser assim, porque o órgão que tutelam, o órgão do controle social, não é, do que o Estado mete à disposição do cidadão, o primeiro órgão do controle social está a família. É na família onde sai o polícia, onde sai a psicóloga, o jornalista. É tudo na família. Então, é na família onde tem que começar. Mas família é base. É importante nós aqui voltarmos a aspectos culturais. É importante nós voltarmos a aspectos culturais. E a Fênix falava aqui de que no passado batiam, faziam não sei o quê, né? Mas todo mundo andava reto. Todos nós andávamos a caminho de Canaã e a voz do Mar Vermelho, em frente. Não é o Moisés que abriu o Mar Vermelho, Moisés, né? É Moisés. Todo mundo andava ali. Por quê? Aspectos culturais. Não se pode falar dessa questão nas soluções sem falarmos dos aspectos culturais. É importante. Aos bantos, não é? A tia é que tem a responsabilidade de instruir a quem? A sobrinha, que é filha. E por que tem a responsabilidade de instruir? Porque com a mãe vai sentir-se um pouco acanhada. Mas com a tia, ela vai ver o modelo dela, a sua própria tia. O mesmo acontece para os nossos filhos. O modelo dos nossos filhos é o nosso próprio pai. É aquela expressão, tal pai, tal filho. Não é só na aparência, mas tem que ser comportamental. A aparência, se escapar, podem até te julgar, não é teu filho, mas o comportamento tem que acertar. Tem que acertar. Então, é mais ou menos por ali. Certo. Doutora,
colabora com é da mesma opinião com o Adilson, perdão? Colaboro, sim. Quando nós falamos exatamente sobre a reprodução comportamental, gira em torno aos aspectos que o Adilson levantou. Os filhos, eles aprendem por observação e depois vão reproduzir. Se os pais, novamente chamando aqui a atenção aos pais, porque assim, às vezes nós entendemos que é frustrante desejar ter uma relação e é o filho que nasceu. Ok, então aqui é chamada a responsabilidade. Mas isso não significa o fim do mundo. A questão é que as pessoas, principalmente os pais, os que se tornaram pais, devem entender que uma coisa é não dei certo com o pai da criança, outra coisa é o que eu vou fazer com a criança. A criança não tem nada a ver, a criança não pediu para vir. Então ela não pode ser tida como um inimigo e ser usada como arma branca. Quando eu falo sempre da arma branca, eu falo das mães que usam a título de chantagem como um instrumento de rentabilização. É isso que tem que se falar. Exatamente, chefe, exatamente. Chefe nas quadras. É exatamente isso. Porque assim, cada um tem seus deveres e obrigações. Certo. Cumpram só com isso. O pai tem direito a ficar com o filho a nível de lei, plasmado na lei. Tem um tempo que fica com o filho. Certo. Final de semana, pai, se responsabilize e cumpra com o seu papel de pai. Não significa, só porque tem um final de semana para ficar com o filho, é pegar como se fosse um objeto e atirar em casa da irmã, em casa da mãe, e ele vai para a vida dele. Tenha tempo de qualidade com seu filho, porque está a passar mensagem para o filho. Está a dizer assim, olha, vamos para o campo onde o pai joga e vais conhecer os tios. Isso são referências. Que história é que o pai está a passar para o filho, mesmo não vivendo com a mãe? O que ele está aqui a mapear a nível comportamental, emocional, psicológico para o filho? Perguntem-se os homens que têm filhos e que não continuam, ou que continuam com as mães. Sim, porque até existem pais ausentes, pais presentes em casa, mas são ausentes. Eles não têm... Também existe, sim, pais ausentes onde o filho está, mas presente na vida dos filhos. É possível isso? Pais... Bom, eu vou dar aqui. É o meu caso prático. Certo. Okay? Eu quando falava de pai, presença, falava disso. Uma das grandes causas desse fenômeno é mesmo nós vemos essa situação. O tempo de qualidade e a presença dos pais permanentemente na vida dos filhos. Eu quando falo do pai presença, falo disso. É um pai que conjugalmente está separado da mãe dos filhos, mas está presente na vida dos filhos. Olha, eu passo aqui um exemplo. Eu vivo num perímetro muito distante onde vivem as minhas filhas. E eu saio muito cedo de casa, antes da hora, tipo 5 horas, 6 horas, para ficar numa zona onde eu sei que vai passar as minhas filhas para ir para a escola, eu só bem no carro. Enquanto eu levo elas à escola, aproveito conversar com elas. Tempo de qualidade. Outra questão é que nós temos que fazer um esforço enquanto pais com tudo que a gente tem e com tudo que a gente pode. Se você sacrificar um minuto a mais do teu almoço e ires rapidamente na escola do teu filho, que estás separado da mãe, por exemplo, e levares, não, por mais que te julguem outras coisas, estás a fazer o teu papel. E a sociedade um dia vai te agradecer. Vai te agradecer, porque essa situação que nós vamos exprimir sempre na questão dos pais. Vamos exprimir sempre. É consequência de muita coisa. É consequência esse múltiplos relacionamentos. É consequência de muitos traumas. A questão, por exemplo, da violência doméstica. A violência sexual está dentro da violência doméstica. Você sabia que tem muitas mulheres também que vivem a violência sexual dentro dos seus lares?
Vivem. Sim, doutor. mas ficam oprimidas de denunciar. Não, e quando algumas denunciam os polícias... Desculpa, mas eu vou ter que dizer. Isso é uma acusação. Estás numa. Tá, a tua câmera está a acusar. Eu Ainda não bem tô que não está a falar como polícia, né? Existem Sim. casos que mesmo a mulher é muito julgada e subjulgada. A Sim. mulher, quando vai fazer uma informação do que o marido fez, a sua cozeu, a forma com que ela é tratada, eu acredito Sim. que existem situações que têm que melhorar na Posso qualidade. te dar um exemplo do que é que estás a falar? Vou-te dizer o porquê que Sim. tu pensas assim. Vou dizer, Eu não penso, isso Não, aconteceu, sim, doutor. o que é que acontece? Por que é que acontece assim? É que, em primeira instância, a pessoa lesada quer denunciar o acusado. E após ver as medidas de polícia e processual, porque ele pensa que não, algumas pensam que não, eu vou levar ele à barra da justiça, na polícia, simplesmente para lhe guardarem aí por um período de tempo. Mas se esquece que ele vai entrar na cadeia e vai ser transferido, vai ser ouvido até chegar ao tribunal. E quando é informado isso à lesada, a lesada diz que não quero mais, Retira a queixa. retiro a queixa. Então é um princípio legal e é um princípio, chama-se o princípio da informação mínima. Quando você te param, por exemplo, na polícia de trânsito, o polícia vai render a continência, quer te saudar e vai te dizer, por favor, identifica-te. Vai se identificar e depois vai informar o porquê que te mandou parar. É um princípio da informação mínima. Quer dizer, ele não vai te detalhar, mas vai te dizer o objetivo, porquê que te abordou. Então, é mais ou menos, na unidade ou esquadra de polícia, a vítima é recebida, não é tratada à conformidade à lei, é aberto um processo. Até aqui estamos. Mas é importante esclarecer como o processo vai se desenrolar. Isso dá trauma e medo. Qual é o trauma que vem? Quem é que vai alimentar os meus filhos se ele estiver preso? Então vão continuar a violentar. Certo. Então não é uma questão, muitas das vezes, isso é caso isolado, não é objetivamente, isso é subjetivo. Não é uma questão que exatamente é isso que a Fênix diz, não é? Mas aquilo que é a atividade de polícia desenrola-se nesses moldes. E aqui é uma questão. Há uma questão. E se isso for o contrário, a polícia está a violar a lei. Há uma questão. A violência doméstica, não é? A violência sexual dentro do seio familiar é um ato de violência doméstica. E deixo aqui bem claro, o Código de Processo Penal, o Código Penal penaliza isso. E Angola foi um pouco mais avante. Criou uma lei de base. Essa lei de base vai sustentar a penalização dessa ação. E ao sustentar isso, aí já não é questão da vítima acusar ele, é o Estado. A polícia pode dizer, senhora, queres retirar? Ok, tudo bem. Retiraste a tua queixa, mas o Estado está aqui para salvaguardar o teu direito. Se teu esposo está preso, vai até a procuradoria ou constitui um advogado. Já vimos casos que mulheres constituíram advogado para a retirada, defender o seu esposo que agrediu. Isso é possível? Não, tem verdade que também nós temos que... não estou aqui a defender o outro, Adilson, mas eu percebo, mas isso tudo é derivado às fissuras a nível de conhecimento dos próprios direitos. Nós não sabemos, nós não conhecemos os nossos direitos, isso é verdade. Até a falta, já me informaste. Certo, estás bem informada. Olha, a falta de conhecimento dos meus direitos, certo, somando com a dependência emocional, dependência financeira, dependência afetiva, e essa dependência, então, vamos sempre recuar, essa dependência afetiva de uma mulher, depois de ter filhos, e sentir essa dependência e dizer que não posso ficar sem o meu marido, senão vou ficar sem comer, quem vai cuidar dos meus filhos, parte da base partida. Desculpa aqui o pleonasmo, mas sim, da base partida. Porque ela não teve uma figura paterna que lhe passasse uma autossegurança. Porque assim, isso me faz lembrar, numa das reuniões do colégio lá nos meus filhos, um dos pais tinha acabado de perder a esposa há 2 ou 3 meses e ele tem 3 meninas. E ele foi chamar a atenção aos outros pais, dizendo que é preciso ter tempo para ficar com os filhos e cuidar dos filhos, e explicou um pouco
um pouquinho a rotina que ele tem com as meninas. Elas têm entre 13, 15 e 19 anos. Depois do senhor ter dito aquilo, eu fui ter com ele e ofereci-lhe ajuda psicológica. Por quê? Porque, primeiro, quem cria filhos não é o pai. Pai não cria filhos. É natural. É natureza mesmo já. Não cria, não tem. O pai não tem saúde psicológica para criar filhos. Isso é gestão da mulher. E quando um homem perde uma mulher e esse senhor teve essa atitude, eu fui aplaudir, porque primeiro, é preciso ter muita coragem dele não entregar as filhas ou as irmãs para criar, ou a família da mulher para criar. Não se transfere. Ele decidiu, ele assumiu essa responsabilidade. E quando ele explicou com detalhes como é que tem feito, eu disse, o senhor tem coragem. Porque ele tira do tempo de lazer dele para educar as filhas. Entre terça, segunda, quarta e sexta, ele faz revisão de forma focada da matéria das meninas e quer saber o que é que se passa, o que é que falta, se falta isso ou se falta aquilo. É um pai que está focado em proteger as filhas. E eu expliquei o quão importante é o que ele está a fazer, porque essas filhas vão querer ter um marido como pai. Elas não vão sentir a necessidade de se pendurar com um homem, porque elas não vão ter dependência, porque o pai passou a estrutura de base emocional defensiva para as suas filhas. Ou seja, está-me a aquecer a cabeça, pai, está a me complicar. Pode dizer. Porque o pai esteve ali presente. Elas terão outras questões da parte da mãe, da ausência. Por isso é que elas precisam de uma figura materna. Pode ser a tia, pode ser a avó, a fazer essa cobertura que tem a ver com a lida de casa, como o tratar da roupa, todas essas nuances. Mas a atenção de um homem, ela vai querer ter a que o pai lhe passou. Estás bem? Preocupação. Então, comeste, bebeste, estás a falar com quem? Olha, não cai na conversa desse rapaz, porque quando ele vem com essa conversa, significa isto, o seu pai a tratar das defesas emocionais da filha. Isso vai refletir no futuro dela. Na ausência disso, os pais, conforme eu dizia, os pais conseguem, e é o que acontece, danificam a estrutura de crescimento do adolescente. O adolescente tem a liberdade de ficar com o telefone a qualquer hora. Vai dormir a qualquer hora, sem regra. Quando acorda a qualquer hora. Nós tínhamos horário para dormir. Nós temos horário para dormir. Nós temos horário para acordar. Nós temos horário específico para brincar. Tudo bem regrado. Horário para estudar. Hoje nós deixamos os filhos à sua mercê. Hoje a mãe nasceu há pouco tempo, o bebê tem meses, 9, 10 meses, já recebe o telefone da mãe, a mãe dá. Ou seja, a mãe entrega o filho o telemóvel porque não quer o chatice. Sim. É uma brincadeira. Desculpa. Sim, porque ela está sentada, está a ver novela, está a conversar com a amiga, está na fofoca. Até que tem dois telefones. É só ver na mesa. Eu volto aos aspectos culturais. Sim. É só vermos na mesa. Como é que fica? Etiqueta. O garfo fica à esquerda e a faca à direita. O que é que substitui a faca? O telefone. O telefone. Rapaz que está a aceitar, o pai também está a entrar com o telefone na mesa, sentar na mesa com o filho e o telefone do pai está aí. Olha bem, sim. Sim, senhor. Não se pode. A geração que nos trouxe até aqui foi geração no primado de cuidados dos aspectos culturais. E esse primado dos aspectos culturais, independentemente se cada um professa uma fé religiosa diferente, o que se mantém em casa é a cultura familiar. Porque temos muitas causas, mas nós não vamos procurar, o órgão social, o Estado, não. Vamos sempre rebater-nos na família. Quem faz o grande homem para a sociedade é a família. Família. Certo. Bem, estamos mesmo já quase na reta final, mas muito antes de nós pormos um termo nesta nossa conversa, não é uma entrevista, nessa nossa conversa, Pod Salmos, quero aqui partilhar algo, penso que também já é do vosso conhecimento.
recentemente aconteceu violência sexual contra o menor e aconteceu o seguinte: os pais, depois a se perceberem que o filho foi violentado, dirigiu-se a uma esquadra e lá na esquadra foi escorraçado, ofendido verbalmente, coisas assim do género. Que se ofereça a dizer quanto a esta situação, doutora Dilson? Primeiro, eu não vou falar porque não cheguei a ver o vídeo. Ok. Me foi informado assim verbalmente, não cheguei a ver o vídeo. E do que me foi informado, se é o que aconteceu, estamos aqui diante de um colapso. Quando o órgão de polícia ou autoridade do Estado procede, quem deve proteger o cidadão procede dessa forma. Sem cortá-lo, Sim. Parece que os policiais, após se aperceberem que o jovem, neste caso que é o acusado é amigo ou é colega, qualquer coisa assim parecida, inverteram as personagens, de vítima em agressor. Quem era a vítima passou a ser o acusado. Certo. Bom, não tive contato com a informação, com o vídeo, mas estou a dizer, se é conforme diz e na beira do rodapé, devemos reprovar, porque quando aquele que tem que nos assegurar, nos salvaguardar o nosso direito, é o que nos retira o direito, então a sociedade está em colapso. Tem um devido tratamento para esses agentes? Tem. E eu posso aqui a bom tom. Tem um devido tratamento. Bom, a cada cidadão, quando vê o seu direito a ser violado, temos instrumentos e órgãos competentes para reposição do seu direito. Primeiro, o Comando-Geral da Polícia Nacional tem um piquete de atendimento ao público 24 sobre 24 horas, num órgão chamado Inspeção. Como também podes ligar no 111. Centro de Segurança Pública, o CISP, vai ligar ao chefe máximo daquela circunscrição para repor a legalidade. E em documento, bem como em informação, via comunicação, vai dar a resposta como as coisas foram tratadas. As coisas não estão para brincadeira agora para os polícias. Logo, não se pode ter esse procedimento. O outro sim vemos a questão de tem que acusar este cidadão, este cidadão angolano, esse agente de polícia que violou esse direito do cidadão, se assim for. E quando o cidadão, dizem que também no próprio vídeo o pai recorreu às redes sociais pedindo apoio à sociedade e fez menção direcionada à sua excelência ministro do interior, Emmanuel Homem. E penso eu que a partir do momento, hoje em dia, um vídeo que vai nas redes sociais, em menos de 30 minutos, uma viatura já está a se direcionar em direção àquela esquadra que aconteceu essa situação. Certo. Com um vídeo. Chegam lá e notificado o comandante de esquadra. Senhor comandante, aconteceu isso aqui sim. Quem se achou, quem é o graduado ou o agente que atendeu, o agente fulano, traz ela aqui. É ouvido em declarações naquele momento. Depois de se provar, é responsabilizado. No caso, se não tiver vídeo, é apenas mesmo verbalmente. Prova. A lei te dá liberdade de acariação. A acariação é que você é o acusado, aqui é a vítima. Eu vou perguntar, senhor, antes, porém, vou ter que ouvir em declarações de forma separada. Certo. Depois vou ouvir de forma conjunta. Vou fazer a acariação. Senhora, no pretérito dia X, o senhor fulano, a senhora compareceu ao piquete de polícia, onde encontrou o agente fulano aqui. O agente é esse que está aqui em frente. Confirma isso? Sim, confirmo. O agente que me atendeu é esse. Ao apresentar a tua queixa, o agente virou as coisas assim, virou. Bateram-te, sim, bateram-te. Te meteram-te na cela assim. Senhor, confirma isso. Sim, chefe, eu confirmo. Acabou. Cadeia. As coisas são muito sérias. Muito obrigado. Muito sério. Doutora, como psicóloga, que se oferece a dizer quanto a esta situação? Dizer que existe uma solução e temos que ir de acordo aquilo que é o certo, que é o correto.
E se realmente nós queremos que o quadro mude, a mudança tem que começar a partir de casa, a partir de nós. Saber o significado de família e o efeito dela dentro da sociedade é importante. Questionar. As perguntas são importantes porque ela abre janelas de reflexão. Isso tem que ser feito com os nossos filhos. Falar sobre temas como esses em casa é um ensaio, é uma preparação para a autodefesa. Conversar com as nossas filhas, dizer, olha, vestir-se dessa forma na nossa sociedade subtende-se isso ou aquilo. Mas se você tiver uma conduta certa, uma conduta correta e souber se posicionar, minimiza o risco que é muito grande. Falar com os nossos filhos que é importante respeitar as mulheres, é importante respeitar as meninas, porque você tem mãe, você tem irmãs, você tem sobrinhas e você vai ter filhas, você terá mulher e é importante você respeitar. Falar não só sobre isso, como praticar, como dar exemplos. Pai e mãe devem conversar sobre como estão a educar os filhos. Falar com o marido, procura chegar um bocadinho mais cedo, porque você está a ser visto pela tua filha e pelo teu filho. Você é o exemplo. Às vezes a comunicação dentro do casal é ofensiva, devido a muitos históricos de violência verbal ou violência física. E quando isso acontece, procurar uma ajuda especializada é o mais correto. Melhora a comunicação com seu parceiro para poderem afunilar a comunicação com os filhos, porque senão fica aquela situação de cão e gato. É o pai que acolhe mais porque está muito distante e tem o comportamento de compensação. O comportamento de compensação é como falhei muito, pai, quero o telefone, dá. Pai, quero isso, dá. Ele não quer saber se isso vai fazer bem a ele ou não. Só quer saber dele, da imagem dele como pai. Eu sou o pai que dá, tá aqui, eu dei. Samaritano, exatamente. Né? E isso acaba por prejudicar a educação. Então, melhorar a comunicação entre pai e mãe é um passo saudável para melhorar a comunicação entre pais e filhos. E outra coisa muito importante que os pais não estão a fazer: vão às escolas dos vossos filhos. De repente, não avisem. Peçam para conversar com cada um dos professores. Sentem e perguntem como tem sido o comportamento do meu filho. Como é que estão as notas? Isso é uma responsabilidade social. O seu filho na escola pode estar a fumar lhamba e tu não sabes. Certo. O teu filho na escola pode fazer parte dos grupos de agressores, delinquentes, sim, que já violaram, porque nos colégios há isso. Os pais não querem falar. Nos colégios estão a violar as colegas. Tem aquela situação de combinar alguma coisa que... Passa-me agora o nome... Não sei se devo falar, mas pronto. Não sei falar aquilo inglês, que vocês estão a pensar é mesmo isso que fazem. Sim. Fazem isso, combinam isso e há meninas que por estarem a viver em uma família desestruturadas, elas aceitam essa condição e participam. Daí a gravidez na adolescência. São muitos aspectos e muitos fatores graves a destruir o futuro social. Então, quando os pais perceberem o significado da importância de serem pais porque têm filhos, descobrirem que, afinal, dentro da minha casa, essa minha casa aqui é a representação da sociedade. Então, como eu não gosto disso, eu não vou querer que meu filho também faça. Vou moldar a minha pequena sociedade. E se cada uma das famílias fizerem isso, teremos uma sociedade melhor. Muito bom. Para darmos então o remate final, até porque já faltam apenas poucos minutos, vamos, doutora Dilson, em breves palavras, as últimas considerações. Bem, é importante. Eu vou usar uma palavra que é muito conhecida: policiamento. É importante que os pais sejam policiais na vida dos filhos.
é importante. Nós temos que fazer um policiamento. O pai tem que controlar e fiscalizar. Não é possível o pai não receber nenhuma chamada do filho ou da filha, mas no telefone o pai encontra, durante o dia o filho falou com alguém 7 vezes. Ou mais ainda. Ou mais ainda, e o pai não sabe quem é. O pai não monitora, não fiscaliza, não controla as redes sociais dos filhos. Não faz isso. O pai não vai à escola. Quando a outra questão é o espírito da normalização. Temos que deixar de normalizar situações. Os pais não podem entender que quando hoje, para além de multicultura, também há multireligiosidade nas casas. O filho está aí numa denominação religiosa, o pai numa outra denominação, a mãe numa outra denominação. Só são família quando estão dentro de casa. Quando ninguém fala a mesma língua, ninguém se comunica devidamente. É importante nós voltamos à essência como família, voltamos à essência como filhos de Deus, criaturas obedientes a Deus, voltamos à essência como pessoas do bem e culturalmente bem desenvolvidas. Muito bom, muito bom. Doutora, breves considerações em poucos minutos, faz. Como especialista da área da saúde, eu aconselho e insisto, procurem ajuda especializada. É uma rede de apoio quando os pais tiverem dificuldade de lidar com questões que não conseguem resolver, que estão ligados a comportamentos ou de forma psicológica, de forma psicológica das crianças ou adolescentes. O consultório nós que ouvimos é um consultório de psicologia, que fica no Quinaxixe. Para quem devo oferecer já aqui, vou oferecer uma terapia aos vossos seguidores, vão ter que sortear, que dá direito a 3 sessões de forma gratuita, 3 sessões, fica no Quinaxixe, bem ao lado da farmácia Quinaxixe. Podem puxar o WhatsApp do número 925 37 10 10 ou o meu número mesmo, 923 81 0808. Repito, 925 37 10 10 ou 923 81 0808. Podem puxar no WhatsApp. O cliente ou o paciente que vocês sortearem vai ter direito a 3 sessões de terapia de forma gratuita. Procurem psicólogos. Devo dizer também que ainda este mês de fevereiro nós vamos realizar a conversa aberta com os adolescentes, onde tem lugares reservados, limitados, é isso que eu queria dizer, limitados, mas por apenas 2.000 kwanzas, o pai que inscrever o seu filho para participar na atividade vai ter direito a uma oferta de um atendimento terapêutico. E o mês de março, devo já aqui aproveitar, tem terapia com mulheres no consultório nós te ouvimos, no Quinaxixe. É uma conversa com mulheres, é uma terapia de grupo, mas que quem quiser, por apenas 10.000 kwanzas, vai ter direito também a uma oferta de um atendimento gratuito. Portanto, procurem o consultório nós te ouvimos. A minha página é Azul Fênix Oficial no Instagram, Facebook, TikTok. E é isso. Boas. Muito obrigado, doutora Azul Fênix, a nossa psicóloga e também psicoterapeuta. Obrigado por respondido a tempo e a hora o nosso convite. Quero também, de igual modo, agradecer a presença do Dr. Adilson Quiride, oficial da Polícia Nacional. Portanto, ficamos por aqui, vamos voltar quando for preciso. Já sabes que nós somos a Royal Pod Salmos, não é? Estamos aqui para o servir, abordar sempre temas pertinentes, tal como este, que é a violência sexual. Quanto à minha parte, sou Graça Carlos e é sempre um prazer estar aqui a trabalhar por vocês e para vocês. Obrigado a todos, estamos juntos
até onde Deus quiser.